E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, eu escolhi dois textos bíblicos para compartilhar com vocês. O título do vídeo vocês já viram e o título ele tem por base um texto que está em Mateus 5,39 e o texto vai dizer que se alguém der um tapa na nossa face, nós devemos oferecer o outro lado. Será que realmente é isso? O que esse texto ele quer nos dizer? A gente tem que dar o outro lado. Em relação a esse texto, pessoas, nós iremos analisar ele através de uma perspectiva cristã, mas nós iremos tecer alguns comentários tendo por base a razão e até a moral, a ética. Primeiro que esse texto aqui, ele de certa forma é um texto simbólico, ou seja, se alguém der um tapa no seu rosto, não necessariamente de forma literal você deve dar o outro lado, mas você deve ter uma postura diferente. É isso que o texto ele quer nos dizer. E eu vou responder com outro texto que está em 1 Pedro 3,9, que vai dizer o seguinte: não retribua o mal com o mal, nem o insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. A gente tem aqui nesse texto alguns conselhos, ou seja, não responder o mal com o mal, e nem ofensa com ofensa, e ao mesmo tempo nós temos uma promessa. Se você tiver uma postura diferente e abençoar essa pessoa, vocês irão, ou nós iremos receber bênçãos espirituais. Talvez você olhe para mim e ache que eu sou um pouco bobo ou ingênuo se eu agir dessa forma, porque o senso comum ou a sociedade, a postura que a sociedade geralmente tem é de responder a ofensa com ofensa. E aí a gente tem algumas falas de pessoas que dizem, eu vou colocar fulana ou fulano no seu devido lugar, eu vou pagar com a mesma moeda. Só que assim, galera, a gente tem que analisar esse texto sobre duas perspectivas. Uma perspectiva espiritual e uma perspectiva intelectual. Por que eu falo isso? Vamos começar pelo lado espiritual. Primeiro, que nós, cristãos, fomos chamados para sermos diferentes. Ou seja, nós somos imitadores de Cristo, e quando Cristo ele veio aqui a esse mundo, a postura dele foi uma postura completamente diferente do senso comum da sociedade. Aí, a título de exemplo, eu posso citar Maria Madalena, quando ela foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la. Cristo vai mostrar para todas as pessoas que estavam ali que elas também eram pecadoras, que elas também tinham falhas, e devido a essas falhas, elas não deveriam apedrejar a Maria. Qual que é a questão aqui? O pecado da Maria era um pecado visível, tinha sido exposto. O pecado das outras pessoas, eles não tinham sido expostos, eram pecados ocultos. Mas acho que a primeira lição que a gente consegue extrair é que nós temos que ser imitadores de Cristo e não responder da mesma forma, mas responder com amor. E essa resposta nossa demonstra uma maturidade intelectual muito grande. Além dessa maturidade intelectual, uma maturidade emocional. Por quê? Quando você não reage diante de uma ofensa, quando você tem um comportamento diferente, isso mostra que você é uma pessoa emocionalmente muito bem equilibrada. Por quê? Ao invés de você atacar o outro, você consegue manter o equilíbrio, e mantendo o equilíbrio, você consegue dar uma resposta diferente daquilo que era esperado. Eu não vou dizer que a gente dá o que a gente tem dentro da gente, porque eu já falei isso em vídeos passados e ficaria um pouco batido ou repetitivo. Mas a questão é essa: você consegue manter o controle
e além de manter o controle, você consegue dar uma resposta diferente. Na maioria das vezes, a gente tem que entender que o outro, ele acaba nos ofendendo ou sendo áspero com a gente, porque por trás, pessoas, dessa atitude existe um indivíduo completamente frustrado, um indivíduo completamente insatisfeito com a sua própria vida, e ele acabou recebendo esse tipo de comportamento das outras pessoas, e aí ele joga isso para cima da gente ou para cima de você. Então, quando alguém chegar para você e for áspero, for grosso, te ofender, primeiro que você entenda que a pessoa por trás desse comportamento existe ali inúmeras frustrações, existe ali inúmeras insatisfações, e ela não consegue colocar essas insatisfações para fora, e ela acaba sendo áspera, grossa, agressiva, e foi a maneira como outras pessoas trataram ela absorveu isso e agora despeja em você. Em relação à nossa resposta, quando alguém nos ofende e você demonstra um comportamento diferente, você acolhe, você é amoroso, isso mostra parte do seu caráter. Isso mostra que você é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa cortês, uma pessoa que tem um caráter diferente do dela e da maioria das pessoas. E esse caráter é justamente o caráter que é forjado em mim e em você pela pessoa de Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. Eu separei aqui algumas respostas, algumas questões que eu quero trabalhar com vocês, só para não esquecer, mas Cristo responderia dessa forma. Eu acredito que Cristo de maneira nenhuma seria grosso com o outro, muito pelo contrário, ele iria acolher. Em relação à questão da frustração, de você estar lidando com um indivíduo extremamente frustrado, infeliz, e às vezes a pessoa se sente tão pequena que ela tenta te diminuir para ela se sentir grande. Quando você age diferente, você também demonstra que você tem empatia pelo outro. E além disso, você consegue articular os seus pensamentos, você consegue articular uma resposta sábia e uma resposta adequada, e aí você consegue, de certa forma, manter o nível da conversa. Tá? E por trás de tudo isso existe a promessa de bênçãos espirituais. E aí, pessoas, para a gente finalizar, eu separei aqui mais um texto que está em Provérbios 26:4, e o texto vai dizer o seguinte: não responda ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faças semelhante a ele. Esse texto diz, em outras palavras, que nós não devemos responder a ofensa com ofensa, ou não responder ao insensato segundo a sua astúcia, para que a gente não se faça igual a ele. Você precisa entender que, mediante a insultos, ofensas, a provocações, a partir do momento que você responde da mesma forma, você está se igualando a essa pessoa. Você está se colocando em pé de igualdade. E você, como cristão, como uma pessoa que está em um outro nível, em um outro patamar, você não pode se colocar nessa posição. Acho que a gente tem um pensamento, que ele vai dizer que às vezes o outro, ele se sente tão pequeno, mas tão pequeno, que ele precisa diminuir você para que ele se sinta melhor. E você, como cristão, como uma pessoa extremamente desenvolvida emocionalmente, intelectualmente, você não tem essa necessidade. Ou seja, a partir do momento que eu não respondo o outro da mesma forma, eu não respondo com ofensa, isso só mostra a nossa grandeza, isso só mostra o quão grande a gente é. Ou seja, nós não precisamos diminuir o outro, não precisamos ofender o outro para nós nos sentirmos melhores ou para nós termos valores, porque nós temos consciência do valor que temos consciência
da importância e do quão grande nós somos. Mas eu acho que é isso, tá bom, galerinha? Diante dos insultos, das provocações, não responda. Isso só mostra que você é uma pessoa extremamente culta, inteligente, uma pessoa que está em um outro nível, em um outro patamar, a ponto de não precisar ou não se igualar a gente desse tipo. Eu só tô falando isso porque ontem eu passei, não sei se eu já falei isso no vídeo, mas eu passei por uma situação onde eu recebi alguns ataques, algumas provocações, e às vezes acontece também nas redes sociais. Só que, primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, não preciso estar respondendo a esse tipo de comentário. E aí, como eu falo, às vezes eu olho para uma pessoa dessa e a única coisa que eu consigo ter é pena, porque a única coisa que ela tem a oferecer é justamente aquilo que ela recebeu de alguma forma. E às vezes eu tenho um pouco de compaixão, né, porque é uma pessoa tão frustrada, né, tão insatisfeita consigo mesmo, com a vida, que às vezes que tenta descontar na gente. E a gente tem que ter compaixão, sim. Tem que orar por essas pessoas. E aí tem a promessa de 1 Pedro 3,9, que mediante o nosso comportamento a gente acaba recebendo algumas bênçãos espirituais. E além disso, tem a questão de sermos imitadores de Cristo, e a forma como Cristo responderia era justamente diferente do que é esperado. Cristo responderia com amor, tá? E somos maduros, né? Maduros o suficiente para não se igualar.